Amados irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acabamos de ouvir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e o Senhor Deus entrou na sinagoga num dia de sábado. Então, o Senhor Jesus, ele era também um mestre, porque ele ensinava. Mas ele é um mestre diferente. E os próprios judeus diziam, ele ensina com autoridade. Qual era a diferença entre o ensinamento dos doutores da lei e o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós sabemos que ele era Deus, mas temos que compreender também onde está a diferença. Porque o Evangelho é para ser vivido. Não é apenas para ser lido, não é apenas para ser memorizado. Muita gente tem a Escritura na ponta da língua. Conhece os versículos, cita a Bíblia. E é bom. Isso é muito bom. Deus sabe que isso é muito bom. Mas não é suficiente. Por que não é suficiente? O Senhor Jesus é chamado de a vida. Ele é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Pilatos perguntou, o que é a verdade? Pilatos fez uma pergunta equivocada. Porque isso é uma pergunta filosófica. O que é a verdade? Aí gera uma discussão conceitual, racional, sobre o que é verdade. E aí terminam concluindo que a verdade é relativa. É por isso que Cristo ficou calado. Ele não respondeu. Porque a pergunta estava equivocada. A pergunta correta é, o que é a verdade? Então, é uma outra realidade. A verdade é uma realidade. Então, Cristo disse, eu sou a verdade. A verdade é Cristo encarnado, é Cristo vivo. Então, o Evangelho de hoje nos fala de uma mulher doente. Fazia 18 anos que esta mulher estava doente. Muito doente mesmo. E o Senhor Deus, na sinagoga, ele opera o milagre de curá-la. E por isso foi criticado. Os fariseus, que são apegados à lei, não admitiam que em dia de sábado se fizesse algum trabalho, algum serviço. E incluíam curar também, não podia. Não se faz isso em dia de sábado. Mas o que é interessante é ver que o Senhor Jesus opera o milagre por várias razões. Primeiro, pela misericórdia. Segundo, a compaixão daquele sofrimento do outro. E opera o milagre. Ora, sinagoga, dia de sábado, é sinal de escola. O que seria a escola dominical era escola de dia de sábado. É o dia de aprender a Escritura. É o dia que os doutores, os mestres da lei ensinavam. E na lógica deles, curar não fazia parte. Mas Cristo vem mostrar o outro lado da lei. Reparem que o Senhor cura aquela mulher doente. Então ele está ensinando como é que se faz. Ele não está falando, teorizando, racionalizando, explicando, justificando. Ele faz. Ele cura a mulher. Curar a mulher em dia de sábado, contrariando os fariseus, é um ensinamento de vida. É a vida que é maior do que tudo.
Mas eles não perceberam esse ensinamento, porque eles estavam acostumados àquelas discussões teóricas. E Cristo veio nos mostrar não apenas aquele fariseu, aquele doutor da lei, os que estavam na sinagoga, ele veio mostrar para nós aqui, agora, qual é a verdadeira lição que nós temos que aprender. O cristão não pode viver de teoria. O cristão não pode viver de moralismo, de ética social. Tudo isso é bom, mas não é suficiente. O que Cristo está nos ensinando na Escritura de hoje e toda a Escritura é viver o cristianismo, viver os mandamentos, viver o Evangelho. Isso é outra coisa. Não é a mesma coisa. Já dizia o Matuto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas as pessoas misturam as coisas. E chegam ao ponto de ficarem ofendidos com as pessoas. Ficar ofendido é dizer, eu tenho razão. E essa é a metodologia da pedagogia farisaica. Pretender ser a medida de todas as coisas, de impor esta medida aos outros. E o Senhor, por isso que o Senhor ensina com exemplo, não com explicações. O Senhor Jesus ensina a viver o Evangelho. Isso faz toda a diferença. Não podemos estar aqui pregando uma coisa e fazendo outra coisa. Isso chama-se contradição. Isso é incoerência do cristão que pretende ser e corrigir aos outros e não viver o que predica. Então nós temos que ter muito cuidado, ser muito atentos ao que nós impomos aos outros, a nossa ética, nossos valores. Jesus não impôs nada. Apenas deu exemplo. Aí está tudo. Porque o discurso é fácil falar. Difícil é fazer. E aí é uma distância muito grande. É por isso, volto a repetir, lemos em Mateus capítulo 23, todo o capítulo 23 de Mateus, que não é o evangelho de hoje, fala sobre os fariseus. Todo o capítulo é dedicado à incoerência dos fariseus. E é por isso que onde tem milagre de dia de sábado, sempre haverá um fariseu a criticar a Jesus. Todas as curas de sábado, todas, foram criticadas. Não existe uma que foi aplaudida pelos fariseus. Por quê? Porque eles viviam nessa dualidade, nessa hipocrisia de parecer uma coisa, fazer outra e aparecer outra. É por isso que os pecadores perecerão aos fariseus no reino. Porque o pecador ainda pode se arrepender. Mas o fariseu está convicto de que ele tem a razão. Esse é o pior engano espiritual que nós podemos ter. Ter razão. Nossas razões sempre se impõem sobre os outros. Nossas razões levam as pessoas aos conflitos, às guerras. Por isso que Cristo ensina pelo exemplo. Cura alguém por amor. Cura alguém por compaixão. Cura alguém por misericórdia.
Não com palavras bonitas. Palavras bonitas são enganosas. Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que cure as nossas almas, que cure nossos corações, que nos faça viver o Evangelho com mais coerência. Peçamos a Deus com humildade que nos ensine a viver os seus mandamentos, o seu Evangelho, o seu exemplo, a sua vida. E assim possamos todos caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.